Muy bien, en el Evangelio de hoy está Jesús muy enojado con los doctores de la ley. Algunos serán los hipócritas. Y le dice, dijo de la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles, los matarán, los perseguirán. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y los que iban a entrar se les han cerrado a paso. Se lo impedisteis. Ahora, no es que es tanto la cuestión, ahora todos los doctores, yo soy doctor en dogmática, estoy frito entonces. Ahora, no es que es cuestión de estudos o no estudios. Fray Valentino, el fraile que hablaba antes, me ha hecho notar, en la palabra de Dios, tenemos el caso de San Pedro, de San Juan, que los hechos de los apóstoles dicen que eran poblanos sin instrucción, sin letras. Y San Pedro, el Señor le ha confiado toda la iglesia. A San Juan ha escrito el Evangelio considerado el más espiritual, más elevado. Y eran sin letras. Después tenemos, por ejemplo, San Pablo, San Lucas, San Mateo, que eran letrados, que conocían, y se han hecho santos también. Si miramos la historia de la iglesia, San Francisco de Asís, dicen las fuentes franciscanas, que era sin letras. Santo Antonio de Padua había estudiado, y los dos son grandísimos santos. Entonces, la santidad, el Señor aquí que está un poco enojado, no es porque son en sí, no hay cuestión que son letrados o no son letrados, es porque son hipócritas. Porque también si nosotros miramos el Evangelio de Mateo, el sinóptico, al capítulo 23, está una parte que el Señor dice, ay de ustedes letrados y fariseos hipócritas. Y después dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bellos fuera, pero dentro todo huesos de muertos y toda clase de inmundicia. ¿Se acuerdan de esta cita? Entonces el Señor dice, letrados, gramateos en griego, que significa escribas, letrados, expertos en la ley. Entonces el Señor dice, ay de ustedes letrados y fariseos hipócritas. Pero si después, siempre Mateo 23, continúas a leer, el Señor dice, ¿quién puede evitar a ustedes de andar en el fuego del castigo? Y después dice el Señor, al versículo 23, 34, dice, miren, yo estoy para mandar a ustedes profetas, sabios y letrados. Y es la misma palabra, gramateos en griego. Entonces, de una parte el Señor dice, ustedes letrados hipócritas. Después, yo mandaré a ustedes letrados. Entonces, a veces, no es cuestión de ser letrados o no ser letrados. Es cuestión de no ser hipócritas con Dios. Mirad aquí lo que pasa. Estaban esses letrados, escribas, fariseos, que andavam a acusar a Jesús, a meterle trampas, para ver se podiam acusá-lo com algumas de suas próprias palavras. Não era para ver se era ou não o Messias, se era verdade ou não que era verdadeiramente enviado de Deus. Era para ver se podiam fazê-lo cair, se dizia alguma coisa contrária à lei, em modo que lo podiam acusar, usando suas palavras. E estão muitos letrados hoje que são assim, que tomam as escrituras para ver se está uma contradição, se está qualquer coisa que não funciona, se está qualquer coisa, mas historicamente, veamos, não veamos. Oh, é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Com as Sagradas Escrituras, humildade. Céu e terra passarão, mis palavras não passarão jamais. Tu passas.
E nesses 2000 anos, quantos grandes estudiosos han estado? E muitos han andado, sobretudo no período moderno, contra as Escrituras. ¿Dónde están ahora? Todos muertos. La palabra de Dios, ¿dónde está? Aquí. ¿Aonde? Esses letrados estão mal. E que depois que hacen? E o Senhor muito enojado, ¿por quê? Porque han guardado a chave da porta del saber. Ustedes não han entrado. Este é o problema. Não interessa, has estudiado? Bueno, tienes mais instrumentos. Pero não é sábio porque has estudiado. Jesus diz que o sábio não é ele que ha estudiado, é o sábio. Estou falando, eu lo he hecho, he estudiado já nem sei quantos anos. Agora, pero a sabedoria, diz Jesus, está. O sábio é o que escuta a minha palavra e la mete em prática. Hoje está o Salmo, como alguém me enche notar. E o Senhor mira del cielo para ver se está um homem sábio que busca Deus. Nós volvemos sábios quando buscamos a Deus. E quando buscamos de meter em prática a palavra de Deus. E este frase que eu citado antes, o nosso fundador, me recordava que no Antigo Testamento está uma cita que diz a Senhora: deseas a sabedoria de Deus, mete em prática os mandamentos, cumpla os mandamentos de Deus e Deus te la concederá. O segredo é meter em prática a palavra de Deus. Ou o Salmo 118: sou mais sábio, mais inteligente de los ancianos, porque mete em prática tu palavra. O segredo para ter a sabedoria de Deus é viver segundo Deus. Por isso estão grandes santos que não han estudado e grandes santos que han estudado. Porque não é esse o ponto. É um instrumento que tu podes usar para o bem, os estudos, ou lo podes usar para o mal. Como diz a Escritura, a ciência hincha. Te crees grande coisa. Sem Deus que somos, passaremos todos. Seremos cenizas. Onde está todo isto? Agora, abrimos a nossos irmãos as portas do saber e entremos por esta porta. Jesus é a porta, como a gente notaram em comunidade. Jesus é a porta. Eu sou a porta de las ovejas, diz o Senhor. Entramos por Ele, por sua vida, por suas palavras, por lo que ha hecho. Esforcemos de viver como Jesus ha vivido e ajudemos nossos irmãos a entrar também, gradualmente. Cita bíblica, depois de cita bíblica, pero a tentar entrar nesta palavra de Deus, a viver esta palavra de Deus em nossa vida. Valor, irmãos, sea alabado nosso Senhor Jesucristo, hoje e sempre, sea alabado.